Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de hortaliças. Hoje eu venho tratar um tema muito interessante. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a parte de produção a campo. É um tipo de trabalho, de estudo que é totalmente independente do que é feito a campo. Só que isso não é bem verdade. Ao longo desse tempo que venho conversando com vocês, você já deve ter percebido que a qualidade, os produtos que são colhidos na horta, nos pomares, é totalmente linkado, ou seja, ele tem tudo a ver do que é feito no campo. Vocês têm que entender um ponto crucial. Após colheita, os métodos de conservação, ela não consegue de forma alguma melhorar a aparência de uma fruta ou de uma hortaliça que já veio do campo, já danificada, com uma coloração bem estranha, um pouco pálida, desbotada. Não é aquele produto que você olha e fala: nossa, eu vou levar para casa, eu vou comprar e servir para minha família. E isso serve para folhas, para raízes, brócolis e couve-flor, que são flores, e as hortaliças de frutos, tomate, jiló, berinjela, quiabo, enfim, todas as hortaliças de frutos que nós consumimos, todos nós consumimos. E se vir do campo já torta, amassada, enrugada, murcha, com uma aparência não muito legal, que não vai atrair o consumidor final, que é escolher esse produto, colocar numa sacolinha e passar no caixa, ele não vai melhorar. Então, a qualidade pós-colheita, ela somente vai manter as características do produto colhido lá no campo por maior tempo possível, somente isso. Nós não temos a possibilidade de fazer mágica e fazer com que um produto feio, né, fora do padrão, se torne bonito e padronizado. Então, a qualidade pós-colheita também são métodos de conservação. O nome fala, métodos de conservação. A qualidade também, ela visa a manter esses frutos, essas hortaliças viáveis para comercialização. Dessa forma, vai fazer com que eu tenha condição de quê? De fazer com esse produto dure mais. Já falei para todos aí, vocês sabem muito bem que os frutos, eles vivem depois que você colhe. As hortaliças também. Esse ponto faz com que tenha condições de quê? De ter habilidade de manter essas características sem alterar sabor, textura e qualidade nutricional. Essa é a intenção da conservação pós-colheita. Um outro tipo de conservação que eu utilizei também na minha tese de doutorado é o uso da radiação gama. O que seria radiação gama? Radiação gama é o uso de elemento nuclear, no caso é o cobalto, só que de forma purificada. Isso vai interferir no quê? Na diminuição do poder radioativo que esse tipo de substância vai liberar, tá bom? Dessa forma, aquele nível nocivo que nós escutamos por aí, acidente nuclear pode afetar o meio ambiente, o ser humano, levando à morte, isso, aquilo, outro. Esse tipo de produto já não causa esse nível de dano, porque é tão pequeno a radiação e ainda o tipo de fonte tem uma outra característica, ele não vai causar problemas para quem coma o alimento irradiado. O único porém é que no Brasil não temos um tipo de utilização
da radiação em grande escala. Por quê? Pelo simples fato de que existe poucos irradiadores. Por exemplo, existe o radiador no município de São Paulo, que é o IPEM, no Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, o SENA, que é o Centro de Estudo Nuclear na Agricultura. Então, o SENA ele é específico na pesquisa do uso da radiação gama para a conservação de alimentos frescos, principalmente, aqueles que são ricos em água. Por que é importante a conservar os alimentos frescos ricos em água? Tanto é que tem um estudo também que trabalha com a utilização da radiação para a conservação de carne, de forma geral. Só que aquilo não é fácil você encontrar no mercado, nas lojas, produtos irradiados, porque existe poucos irradiadores. Então esse é um ponto que acaba afunilando, diminuindo a possibilidade de mais produtos serem conservados dessa forma, ok? Existe 3 categorias, tá? Eu vou falar de 2 bem interessantes e importantes para o que nós estamos comentando. A primeira categoria é o que usa altas doses da irradiação gama. Ele vai utilizar de 10 a 50 kg, que seria o Gray, é um tipo de unidade internacional para poder medir níveis de radiação, tá? Que nem, por exemplo, temperatura é graus Celsius. Então, se eu falar em graus Celsius, todo mundo no planeta inteiro sabe que é um número de 0 a 100 graus ou mais, tá? Dependendo da temperatura do forno. Então, nós sabemos que de 0 grau é uma temperatura bem baixa, menos 0 grau em diante, que é menos 1, menos 2, é onde entra no ponto de congelamento. E acima de 0 já não tem esse ponto de congelamento tão expressivo, dependendo do alimento, tá, gente? Dependendo do alimento. Dessa forma, o Gray utilizado para alimentos é no máximo 1 Gray por quilo. E eu lembro que utilizei 3 doses. Então foi 0,2 Gray, 0,4 e 0,6. Então foi uma quantidade bem pequena e já tive o resultado. Consegui fazer com que os frutos de Manacubio, que é uma planta amazônica, posso até falar deles nos próximos vídeos, né? E que ele tem uma característica de se adaptar melhor em clima tropical. Obrigatório, que seria o quê? Quente e úmido. E é um fruto bem interessante que eu posso entrar e falar melhor sobre isso posteriormente, porque ele é rico em vários tipos de propriedades nutracêuticas que nós já comentamos nessa série de vídeo, certo? Dessa forma, o que acontece? Quando eu fiz esse trabalho, mesmo com uma quantidade de 0,2, 0,4, 0,6 Gray por quilo, eu consegui estender o período de conservação dos frutos embalado em bandejinha, envolvido por filme PVC, até 10 dias. Isso é muito interessante, por quê? Porque como esse tipo de radiação vai agir especificamente no controle de bactéria, fungo, etc., eu vou retardar o apodrecimento que poderia acontecer naturalmente. E uma vantagem da radiação gama é que, ao contrário da ultravioleta, que qualquer reladinha eu já tiro a propriedade de proteção, ou seja, aquela superfície que foi esterilizada, se encostar numa outra superfície contaminada, já vai ser afetada. E o problema da radiação ultravioleta é que eu não consigo radiar um produto embalado. Por quê? Somente onde vai bater a luz é o que vai conseguir fazer o controle de doenças. Só que aquela parte de baixo que está dentro da embalagem já não vai receber. Então, provavelmente, e acontece isso, esses patógenos que estão aqui embaixo, fungo e bactéria, ele pode se multiplicar e esparramar no todo o interior da embalagem. Já a radiação gama, existe uma vantagem bem interessante,
Porque ele consegue penetrar, ele tem um alto poder de penetração nos corpos. Então, quando eu fui levar os meus frutos para receber essas doses de radiação 02, 04, 06, eu já levei embalado. Então, antes disso, eu lavei, limpei tudo bonitinho, lavando, deixei secar para evitar o máximo possível de umidade na casca do fruto. Coloquei nas bandejinhas, foram 4 frutos por bandejas. E depois eu cobri, fechei com aquele filme PVC que a gente usa em casa para fechar o alimento, que os supermercados utilizam para colocar nas bandejinhas de hortaliças que fica nos refrigeradores. Daí, dentro das próprias caixas que eu coloquei e dispus essas bandejinhas, foi colocado na esteira que leva até o radiador. Então, a vantagem desse método de conservação é que, como ele consegue ter esse poder de penetração, ele tem a capacidade até mesmo de poder irradiar containers ou até mesmo caixas maiores. Dessa forma, imagina o volume de produto que pode ser irradiado com a irradiação. Então, eram esteiras, uma largura de 1 metro, 1 metro e pouco. A pessoa que fosse irradiar poderia cobrir toda essa superfície da esteira em forma vertical para que pudesse passar na frente do radiador. E ali, dependendo da velocidade da esteira, você vai determinar o quanto tempo que vai receber essa carga. Só que essa carga, essa dose, sempre vai ter aí no outro lado dessas caixas, vai ter um medidor que vai, por sensibilidade, determinar a concentração que recebeu. Então, por exemplo, o meu produto passou aqui, o radiador está deste lado, tá? Esse medidor vai estar do lado oposto. Então, toda aquela radiação que passar pelo produto, ele vai ir nesse medidor. E é nele que está a comprovação da dose que o alimento recebeu. Porque daí, dessa forma, se eu chegou aqui 0,1.9, então eu já tenho a segurança, aquele produto, os meus frutos que eu coloquei no radiador, tem essa quantidade dentro dos produtos que atravessou esses frutos. A principal intenção da radiação, que são esses 3 grupos, eu falei do grupo de alta dose e o grupo de baixíssima dose, que é utilizado em alimentos vegetais. Essa de até 1 gray é utilizada até então, principalmente para raízes, no caso cebola, batata, essas coisas, que precisa receber um pouquinho mais. Mas com maior quantidade de água, você vai já diminuindo essa concentração. Então, aquele produto um pouco mais seco, como uma batata, uma batata doce, uma mandioca, então você aumenta um pouquinho a dose. Só que não pode. O Ministério da Agricultura e da Saúde determinou, não só no Brasil, como também a FAO e outras instituições no mundo afora, que alimentos de origem vegetal fresco só pode receber no máximo 1 gray por quilo, ou como eu chamo, quilogray, certo? Então são pontos que nós temos que tomar cuidado. E o controle é muito bem feito, tanto é que o radiador fica dentro de barracões, a fonte de radiação fica submersa em uma piscina, toda revestida com chumbo, concreto, de água, então ela fica lá embaixo, submerso, não sei quantos metros de profundidade, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, entendeu? Não que vá matar, mas pode ter algum tipo de vazamento, bom, enfim, essa parte de segurança faz com que o processo de radiação seja um pouco cara, e devido a esse processo de segurança, não há irradiadores em grande quantidade no nosso país, tá? Então,
Até onde eu sei no momento, quem estiver ouvindo pode até me corrigir, no estado de São Paulo são 2, tá bom? São 2, e aí é por isso que acaba funilando mais produtos vegetais passarem por esse tipo de conservação. Um dos objetivos que eu tive no meu trabalho de doutorado, né, já que eu utilizei ele como um método de conservação, mais embalagem, mais refrigeração. Então, radiação, ele é irradiado já embalado, né? Então foi lavado, limpo, seco, colocado em bandejas de isopor, coberto por filme PVC, recebeu a irradiação e foi conservado refrigerado. Então tive aí 3 métodos de conservação diferentes. Só que a minha principal intenção era para saber se a irradiação, junto com aquela parte controle ou testemunha, que não recebeu a irradiação, mas foi também passado pela limpeza, secou e embalou, vai manter sabor, textura, aroma, coloração semelhante. E graças a Deus, até posso dispor minha tese caso alguém deseje, graças a Deus não houve alteração em níveis nutricionais, né? Ou no caso nutracêuticos, nos frutos. A conservação aumentou em relação àqueles frutos que não recebeu a radiação, porque começou a apodrecer rapidamente dentro da embalagem. Entendeu? Então, dessa forma, conseguiu obter um bom resultado. Então, o processo de radiação é muito interessante, por quê? Principalmente porque aquele grupo de alta dose que eu não mencionei a vocês, aquele local que eu irradiei, a pessoa responsável que me atendeu me falou que inúmeras empresas, seringas, gases, produtos para cirurgias, onde tem que ter alta esterilização, ou seja, nenhum tipo de contaminante, eles utilizam a parte de alta dose de 10 a 50 kg para poder então assegurar que esses produtos que vão ser destinados para algumas farmácias e hospitais tenham a total segurança e integridade de que aqueles itens que passou dentro de containers, tá? Olha isso, passa dentro de containers, possa então, mesmo dentro da embalagem, não oferecer nenhum tipo de risco de infecção, contaminação daquele paciente, do manuseio de cirurgia. As seringas passam por isso, gases passam por isso, gases aquele que faz curativa, porque tem que ser esterilizado, porque senão como vai entrar em contato direto com o machucado, se não for limpo, vai dar infecção por bactéria, por exemplo. Então é bem interessante por isso. Algumas especiarias também passam por radiação. Hoje já se tem estudo, hoje não, há anos e anos, em torno de umas 3 décadas, esse tipo de método está sendo investigado, estudado, pesquisado, mas já se sabe que, por exemplo, você já deve ter visto cebola brotar, batata com aqueles olhinhos dele, né? Aqui no caso são gemas, brotarem. Aqueles produtos vegetais dessa forma, quando passa por irradiação, ele para a sua carga de brotações. Olha só que legal. Então ele retarda o período de brotação, podendo durar meses sem que haja essa brotação. Isso é importante porque no processo de conservação pós-colheita, para esses produtos que têm o hábito de brotar, como raízes e tubérculos, esse tipo de produto, quanto maior o período, quer dizer, de que eu evite essas brotações, faz com que eu possa então ter maior tempo de armazenagem, mantendo todas essas pesquisas que eu estou falando para vocês, é que além de perceber esse período alto, esse longo de conservação, nós pesquisadores que trabalham com pós-colheita, nós também vamos sempre investigar
as características nutricionais, sabor, textura, aroma, entendeu? Então não é simplesmente ver, durou mais, fechou. Não. Após colheita, conservação, esse tipo de pesquisa na qual eu fiz parte do meu mestrado e doutorado, a gente só não vê só isso. Nós temos que ver que o alimento é para nutrir. Que qualidade de nutriente, concentração, sabor e textura esse alimento que passa por essa conservação vai oferecer lá para o consumidor. Isso também é importante. Não podemos esquecer desse requisito importantíssimo, tá bom? Então, irradiação tá aí, ela é utilizada no mercado, só que o principal foco hoje no Brasil é para a esterilização de produtos voltados para a saúde, entendeu? Acaba sendo caro porque você não consegue ter vários pontos de irradiadores esparramados pelo nosso país, acaba se concentrando em alguns pontos, principalmente de maior demanda, porque o custo de instalação é muito grande. E como o custo de instalação é muito grande, nós temos que garantir que esses irradiadores estejam em locais na qual tenham um giro e um fluxo gigantesco. Tanto é que quando eu fiz o tratamento por irradiação gama, tive que marcar o horário, data e horário, porque logo em seguida já entraria outro lote para ser irradiado. Então a demanda é grande, só que os principais produtos utilizados no momento, até então, é de produtos para hospitais e farmácias, porque esse tipo de produto pode durar anos, mas devido à contaminação, você não guarda anos e anos, tem um prazo de validade longo, mas existe. Você não pode deixar de um século por outro, por exemplo, né? Mais ou menos isso. Então, dessa forma, não é tão fácil você encontrar produto irradiado. Se vocês acharem esses produtos irradiados, existe um selo na qual identifica, que nem, por exemplo, os produtos transgênicos, que contém produto transgênico no alimento, ele vem com um selo com um Tzinho, né, dentro de um triângulo amarelado e o T escrito em preto. Já no caso de irradiado, você vai ver um círculo verde, onde tem um símbolo verdinho também, que vai determinar que aquele produto passou pelo processo de conservação por irradiação. Isso está na lei da rotulagem, é obrigatório. Da mesma forma que é obrigatório todo produto transgênico que contém glúten ou que não contém glúten, para as pessoas celíacas ou não, ter esse tipo de identificação por ser obrigatório na lei de rotulagem, no caso de produto irradiado também. Só que lembrando que para alimento é no máximo 1 kg. E eu, nos meus experimentos com vegetais e outros colegas, naquele momento do meu mestrado e doutorado, nesse período de pós-graduação, eles utilizam menos de que 1 kg. Então, nós sempre partimos por 0,2, 0,4, 0,6. O máximo que eu vi aí foi 0,8. Nunca muito mais além, tá? Então, é bem interessante, só que infelizmente não tem um conhecimento tão grande, porque quer queira ou não é uma estrutura cara, né? Não é nada baratinho. Mas a radiação gama está aí, só não é muito utilizado porque nosso país não tem tantos irradiadores, como já comentei. Fiquem atentos na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, porque esses vídeos também são publicados lá. Então, por favor, vai lá, curte a página, e é uma forma também de eu sempre poder estar aqui presente a vocês. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Quanto mais pessoas inscritas, pede para os seus amigos se inscrever, aperta o sininho para vocês poderem receber todas as notificações dos vídeos que eu sempre estou postando. Sempre tem alguma informação que vocês podem estar utilizando.
O bom de vídeo é que vocês podem estar passando, ai, tá falando muita lorota, vai lá e passa para ir mais rápido e chegar naquele ponto do que vocês querem, porque acontece, porque eu sempre falo alguma coisa no dia a dia, né? Eu sempre estou colocando alguma coisa prática que eu vivenciei na minha vida profissional, no campo, junto com o produtor e etc. Então, faz isso. Quanto mais participação que você tiver no YouTube, mais vezes vocês vão me encontrar aqui. Vocês têm que ajudar o canal para poder cada vez mais trazer esses conteúdos, tá certo? Então eu agradeço imensamente a vocês e até o próximo vídeo. Até mais!